Filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre O Último Copo. Álcool, filosofia e literatura, né? Essa obra do Daniel Lins, da editora Civilização Brasileira. Por que falo disso? Certamente porque o álcool constitui um retorno à medula do espírito, a esse caos composto de esboços, de inacabado, de sensações fugazes e não vinculadas em que a linguagem ameaça abandonar o jogo e entrar na cognição como palavra de ordem. O álcool é certamente uma fuga não apenas passiva, mas também ativa, assertiva, pela qual estabelecemos novas hierarquias, marcamos outras diferenças, avaliamos distintamente. Nesse caso, o álcool torna-se um instrumento do pensamento, pois o problema do pensamento não está vinculado à essência, mas à avaliação do que tem e do que não tem importância. Nesse sentido, o pensamento e verdade situam-se em campos diversificados. Porque o último copo começa com uma escrita bailarina? Porque o pensamento dançante é o único capaz de não julgar o álcool como um tema disponível à condenação moral. Daniel Lins pratica a escrita pensamento ela mesma embriagada e deste modo entregue à sua própria desmedida criativa, às promessas e aventuras do universo que tem pela frente. Daniel Lins nos fala tendo em vista o experimento álcool virtual atual sob o signo de um desespero nômade. Isso não acontece sem consequências. A mais simples é o desejo de uma leitura tão atenta quanto entregue ao seu objeto. A menos simples é a verdade para a qual sinaliza. Verdade não seria uma palavra inadequada para expressar o que aqui se manifesta? Não quando se trata de desabituar olhos fechados, corpos enrijecidos, quando a questão é dispor-se a ver além, é pensar, dançar. Nesse processo, o escritor bailarino Daniel Lins conversa com muita gente, de Deleuze a Duras, de Fitzgerald a Blanchot e muitos outros espíritos livres. Daniel Lins consegue, no caminho dessa escrita dançante, tocar o acontecimento do álcool. Nos permite pensar o álcool quando ele não é apenas julgado, mas vivido como um fator da vida, como fato antropológico, cultural e até mesmo artístico no complexo campo da existência humana. Mais complicado é saber que o álcool é também conceito e que faz parte do pensamento, é a sua metafísica. Sem fazer apologia à bebida, pois não se trata de endeusá-la no ato de ir além de um julgamento, o texto nos coloca outra perspectiva. Não pode o alcoólatra ser aquele que sinaliza para algo como um outro mundo possível? E para as ironias deste mundo, sua ilusão, sua inverdade, para o que nele é tropeço e queda? Para a experiência do movimento, da visão, que é outra coisa do que o mero foco? Assim é que podemos nos autorizar nessa leitura a perguntar se, contra a razão ascética, contra um mundo sempre igual, não pode a vida expressar-se na embriaguez? Eis a pergunta monstruosa e insuportável ao moralista, que talvez faça deste livro um tabu em nossa época, na qual as drogas são reduzidas ao mal, ao pecado, a qualquer sorte de desgraça. Coragem de abrir a caixa preta do álcool e ver por dentro. É isso, por fim, o acontecimento tremendo em O Último Copo. A escrita bailarina é a escrita que é pensamento em devir, entrega a experiência de seu próprio acontecimento. É a única incapaz de reduzir o álcool ao cínico problema do vício. Por isso, este livro de leitura complexa não se reduz a uma compreensão ou interpretação do álcool, que o vê apenas como um problema a ser superado. Antes nos posiciona diante de uma questão mais importante. Não é o caos que nos empurra para o abismo da invenção de outros mundos possíveis? Nesse sentido, não somos de algum modo inventores embriagados de nossas vidas? O que a questão do álcool, ela mesma trágica, nos ensina a ver acerca do mundo, acerca de nós mesmos e do outro que sempre nos escapa? A coragem dessa leitura se mede com a coragem para a vida. Da Márcia Tiburi, Aurélia. Daniel Lins é franco-brasileiro, filósofo, formado em Paris 8, sociólogo, formado na Universidade de Paris 7, e psicanalista, coordenador do Simpósio Internacional Nietzsche-Deleuze, autor e organizador de cerca de 22 livros, entre os quais Estética como Acontecimento, O Corpo Sem Órgãos, Lampião, O Homem que Amava as Mulheres, Nietzsche-Deleuze, Jogo e Música, Spinoza em Deleuze, Deleuze em Spinoza. É conferencista convidado no Brasil e no exterior e participa do Café Filosófico da CPFL TV Cultura São Paulo. Isso é um pouquinho aí desse último copo. Os alcoólicos são filósofos, no sentido geral de que todos os seres humanos, e de fato todos os mamíferos, são guiados por princípios altamente abstratos.
dos quais eles são quase inteiramente inconscientes, ignorando que o princípio que governa sua percepção e ação é de ordem filosófica. Gregory Bateson. Para Fernando Bellarmino Lins, aquele que amou até o fim. Filosofia bailarina. Dentre os comentários da obra de Deleuze, o tema que trata de suas relações com o álcool é raramente abordado, para não dizer inexistente. Talvez seja o caráter não filosófico dessa questão que levou o álcool na obra de Deleuze a ser considerado um simples detalhe biográfico, ou até mesmo uma confissão sem importância. Sendo esse fato incomum entre os filósofos franceses, além do que a sua filosofia se impregnou muito cedo de forma considerável de não filosófico. No entanto, o álcool ocupou um lugar não desprezível em sua vida, em seu pensamento. O pensar é tão somente prático. Isso porque em Deleuze não há barreiras entre a filosofia e a vida. Não há o pensamento de um lado e a vida de outro. Não há sequer pensamento e vida, mas pensamento-vida. É relevante, todavia, observar a importância do álcool como objeto de análise para uma filosofia que se alimenta abundantemente da não-filosofia que declara: pensar é pensar de outra maneira. Só se pensa de outra maneira. Em outras palavras, o pensamento sem imagem não leva a sério o poder de controle da linguagem e entra em combate com a obediência exigida por todo o processo linguístico. A linguagem não é feita para que se acredite nela, mas para ser obedecida. Linguagem poder, né? Esse é um pouquinho dessa obra, o último, Copo, Álcool, Filosofia e Literatura, do Daniel Lins. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.